Olá, eu sou o Kennedy, estou trazendo aqui mais um vídeo. Esse vídeo vai trabalhar um pouco sobre as questões de campo elétrico, trabalho e energia, ou simplesmente superfícies equipotenciais e linhas de força. Vamos começar pelas linhas de força, que é associada ao campo elétrico. Bom, dada uma carga, seja ela de valor positivo ou de sinal negativo, é gerado ao redor dessa carga o campo elétrico. Esse campo elétrico, quando a carga é positiva, ele tem a direção de se afastar, de se afastar da carga, enquanto de carga negativa, essa linha tende a se aproximar da carga. Aqui nós vemos as linhas ao redor dessa carga positiva e a da carga negativa, e essas linhas são chamadas de linhas de força. Elas têm a seguinte característica: as linhas de força são linhas que tangenciam o vetor campo elétrico em cada ponto considerado, ou seja, em cada ponto aqui que a gente define o campo elétrico, a gente tem uma definição de uma reta que tangencia esse vetor. Segundo, o sentido da linha de força é o mesmo sentido do vetor campo elétrico em cada ponto do campo, ou seja, em cargas positivas ele tem o sentido de se afastar da carga, e quando a carga é negativa ele tem o sentido de se aproximar da carga. De maneira qualitativa, quanto maior a proximidade das linhas de força, mais intenso é o campo elétrico nessa região. Então, quanto mais próximo, mais forte. Então vamos para o primeiro exemplo. Na figura a seguir estão representadas algumas linhas de força do campo criado pela carga Q, essa carga aqui. Os pontos A, B, C e D estão sob a circunferência, centrados na carga. Aí assinala a alternativa que é falsa. Letra A. Os potenciais elétricos em C e em A e em C são iguais. Olha só, tá vendo que A e C estão na mesma linha, ó? Na mesma linha. Nesse caso, essa linha é meio... Claro que assim, visualmente é meio errado, né? Vamos colocar assim, dizer linha, porque está formando uma circunferência. Porém, a gente vai ter que entender o seguinte: essa linha pontilhada na forma de circunferência vai representar um ponto. Então, fala o seguinte, ó, os potenciais elétricos em A e C são iguais. Bom, antes da gente resolver essa questão, é importante que a gente então veja o que é potencial elétrico, que é algo que está associado aqui ao nosso campo elétrico. Então, vamos pular para as linhas de campo ou linhas de força, tá? Então, vamos continuar aqui. Se a gente tem duas cargas, depois eu volto no exemplo para explicar melhor como que se dá o potencial elétrico. Quando a gente tem duas cargas, a gente vai ter a seguinte relação. Se eu tenho uma carga positiva e uma carga negativa, as linhas de campo que outrora só se afastavam do positivo, agora vão ter uma interação tanto com o positivo quanto com a carga negativa. Ora, se as linhas de campo se afastam da positiva e se aproximam da negativa, essa relação é o que vai acontecer quando nós temos cargas de sinais opostos. As linhas de campo saem do positivo e vai em direção ao negativo. Agora, quando a gente tem duas cargas positivas de sinais iguais, observem que a ideia, né, a ideia aqui é de associar isso à mesma representação que a gente viu de forças elétricas, né? As cargas elas tendem a se opor, já que são cargas de sinais iguais. Mas como elas são positivas, as cargas estão saindo, melhor, as linhas estão saindo da carga, pois são positivas. E como elas não podem se aproximar, já que mesmo saindo dessa carga do lado direito, ela não pode ir para a carga positiva do lado esquerdo, pois as linhas de campo, quando a carga é negativa, elas tendem a se afastar. O segundo ponto são sobre superfícies equipotenciais. Olha só, uma superfície equipotencial é o conjunto de pontos de um campo elétrico que possui o mesmo potencial elétrico. A gente viu o potencial elétrico nos vídeos anteriores, por isso que é importante ver eles antes. Então, a superfície equipotencial, uma superfície, ela é dita equipotencial se possui o mesmo potencial elétrico naquele ponto, naquela região. Então, naquela região indicada, por exemplo, nessa linha aqui, nós temos o mesmo potencial elétrico em todos esses pontos, que é diferente do potencial elétrico desse daqui. Quando a carga é positiva, quanto mais próximo da carga positiva, maior é o potencial elétrico.
Na análise de potenciais elétricos em um plano, a superfície equipotencial é representada por uma linha, tá? Aí aqui vem um detalhe importante aqui, ó. Se a carga for negativa, ó, se a carga é positiva, quanto mais próximo, maior o potencial elétrico. Quando a carga é negativa, quanto mais próximo, menor é o potencial elétrico. Quanto mais próximo da carga negativa. Bom, então uma observação. Em um movimento espontâneo, cargas positivas se deslocam para regiões de menor potencial elétrico e cargas negativas se deslocam para regiões de maior potencial elétrico, ou seja, elas tendem sempre a fazer o oposto do que diz a sua carga. Agora vamos voltar aqui na questão. A questão diz o seguinte, para a gente marcar o que é falso. Então a letra A diz assim, os potenciais elétricos em A e em C são iguais. Ora, se eles estão na mesma linha, então significa dizer que essa é verdadeira, logo são iguais. O potencial elétrico em A é maior do que o potencial elétrico em D. Veja só, se as setas se afastam da carga, significa dizer então que a carga é positiva. Se é positiva, quanto mais próximo da carga, maior é o potencial elétrico. Ou seja, o potencial de A, por estar mais próximo da carga Q, é maior do que o potencial em D. Letra C. Uma carga elétrica positiva colocada em A que tende a se afastar da carga Q. De fato, se a gente concluiu que a carga Q é positiva, se eu coloco outra carga positiva, a tendência é de se afastarem. Então, letra C é verdadeira também. Letra D. O trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar a carga de A para C é zero. De fato, é nulo. Por quê? Porque se eu desloco na mesma linha, como ela tem o mesmo valor, qualquer deslocamento sobre a mesma região equipotencial não gera trabalho, tá? Pois o trabalho, a gente vai ver daqui a pouco a fórmula, é a carga vezes o potencial de A menos o potencial de C. Se A e C têm o mesmo valor, então eles vão zerar, logo seria zero. Então a letra D também é verdadeira. E aí vai sobrar a letra C, a letra E como falso. Ó. O campo elétrico em B é mais intenso que A. De fato é falso, porque se a carga é positiva, quanto mais próximo, maior ela é. Então significa que B seria o contrário. Então logo o item E é falso. Bom, então vamos para a parte do trabalho. Olha só. Dado um campo elétrico uniforme, a gente tem as linhas de força, que tem a mesma direção e sentido do campo elétrico, e nós temos as superfícies equipotenciais, que são ortogonais ao campo elétrico, em qualquer ponto da região. Segundo ponto, depois que nós temos lá superfície equipotencial, campo elétrico, se eu coloco uma carga numa região, ele vai ter o potencial elétrico associado a ele. Agora, toda vez que é associada uma carga, ela vai sofrer uma mudança de posição devido à força elétrica que o campo elétrico induz a esse resultado. Observação. Essa energia que está sendo colocada aqui no início é a energia cinética em A. Como a gente colocou ele lá, no momento inicial, a energia cinética é zero. Quando ele sofre movimentação, essa energia passa a ser diferente de zero, pois houve movimento. Logo, essa carga sai do ponto A e vai até o ponto B, que é medido numa distância. Então, ele vai ter um potencial elétrico diferente associado a essa carga depois que ela sofre interação com a força elétrica. Mas aí, como que isso vai atuar para a gente? A gente precisa lembrar, primeiro, campo elétrico, ele é o campo vezes a distância, ele vai ser igual à diferença de potencial, ou DDP. A força elétrica, que a gente viu também anteriormente, é carga vezes campo. Lembrando que tem outras fórmulas diferentes para a força elétrica, é bom dar uma olhada, dar uma revisada. DDP, a diferença de potencial ou tensão elétrica, é a diferença entre os potenciais elétricos nos pontos indicados. Então vale ressaltar que aqui a gente tem que tomar cuidado com o ponto. Um detalhe importante, a diferença de potencial é uma variação de potenciais. Então, geralmente nós calculamos as variações como sendo final menos inicial. Na diferença de potencial é o ponto que está sendo indicado primeiro menos o ponto que está sendo indicado segundo. Então é na ordem
digamos assim, mais natural. Então tem que ter esse cuidado também. E o trabalho ou a energia associada aos pontos vai ser calculado pela carga que é colocada no ponto, essa carguinha que está sendo colocada aqui, vezes a diferença de potencial elétrico. Mas por que tem a distância aqui e não aparece a fórmula da distância? Ela aparece. Como que ela aparece? Porque a diferença de potencial é o campo vezes a distância. Então já está embutido no campo elétrico essa distância. Então vamos lá. Vamos ver um exemplo. Uma partícula com carga 2 vezes 10 elevado a menos 7 coulomb se desloca do ponto A ao ponto B, que estão numa região em que existe o campo elétrico. Durante esse deslocamento, a força elétrica realiza um trabalho de 4 vezes 10 a menos 3 joules sobre a partícula. A diferença de potencial, U, entre os dois pontos considerados A e B, vale em volts o quê? Vamos lá. Uma dessas alternativas aqui, mas vamos para a resposta. Então, as informações são carga e trabalho. Então, usando a fórmula do trabalho, nós temos carga vezes a DDP. Mas como a gente quer saber a DDP, eu vou passar a carga dividindo. Então, DDP é trabalho sobre carga. E, substituindo os valores e fazendo a divisão, 4 dividido por 2 dá 2, 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 7, repete a base e subtrai os expoentes. Só que aqui está negativo, então vai ficar mais. Menos 3 mais 7, 4. Logo, a DDP nessa região entre os pontos A e B dessa questão é 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Então, essa é a nossa aula de hoje. Fiquem atentos a todas as informações. Vejam os vídeos anteriores que estão na descrição do vídeo. E até mais. Falou!